Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar nesse universo que todo mundo usa, mas que às vezes parece meio complicado: os padrões de Wi-Fi. E para nos ajudar a desvendar tudo isso, vamos usar como base o material excelente do professor Paulo Granato. A ideia é entender como essa tecnologia, que hoje é tão essencial para a gente, evoluiu tanto. Pois é, quem nunca olhou para o nome da rede ou para a caixa de um celular e ficou pensando: o que será que significa esse AX ou AX? Parece uma sopa de letrinhas, né? Mas a verdade é que cada um desses códigos representa um salto gigantesco de tecnologia. Vamos finalmente decifrar esse mistério. Bom, e tudo começa aqui. O nome pode parecer complicado, IEEE 802.11, mas a ideia é simples. Pensa nisso como se fosse um idioma universal, um Wi-Fi esse, que todos os aparelhos sem fio precisam falar. É graças a esse padrão que um smartphone da Samsung conversa com o roteador da Intelbras, que conversa com o notebook da Apple. Enfim, é a regra do jogo que faz a mágica acontecer. Ok, para a gente entender onde a gente está hoje, é preciso voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos dar uma olhada lá no comecinho, nos padrões que deram o pontapé inicial e que tiraram a internet sem fio do papel para colocar dentro das nossas casas. E o primeiro grande herói dessa história toda foi o 802.11b. Foi ele que realmente popularizou o Wi-Fi, sabe, porque os equipamentos eram mais baratos e o sinal chegava longe. Só que tinha um probleminha. Ele usava a frequência de 2.4 GHz, que era uma verdadeira avenida congestionada. Ele disputava espaço com micro-ondas, o telefone sem fio, o controle do portão, tudo ali causando interferência. E o curioso é que, no mesmo ano, em 99, surgiu uma outra opção, o 802.11a. Era basicamente o oposto. Ele operava em 5 GHz, que era tipo uma pista expressa, super livre, e por isso era bem mais rápido. A desvantagem? O sinal não ia tão longe e o custo era bem mais alto. Por isso, ele acabou ficando mais restrito a empresas. E aí, em 2003, veio a grande sacada, o padrão 802.11g. O que ele fez foi genial. Ele pegou o melhor de cada um, manteve a frequência de 2.4 GHz para ter aquele alcance ótimo do padrão B, só que turbinou a velocidade para 54 megabits por segundo, igual ao padrão A. Não tinha como dar errado, né? Virou um sucesso e dominou tudo por um bom tempo. Então, resumindo essa primeira fase, a gente vê que o início do Wi-Fi foi essa briga constante para equilibrar velocidade e alcance. O padrão G foi que achou o ponto perfeito na época e por isso reinou absoluto. Mas claro, essa tranquilidade não ia durar para sempre, porque o jeito que a gente usava a internet estava prestes a mudar. E muito. E mudou mesmo. De repente surgiu o streaming de vídeo, os jogos online. Cada pessoa em casa passou a ter um celular, um notebook, um tablet. Aquelas velocidades dos primeiros padrões simplesmente não davam mais conta do recado. O Wi-Fi precisava urgentemente de uma revolução. E essa revolução veio, e ela tem nome, 802,1n, que hoje a gente chama de um jeito mais simples, Wi-Fi 4. E olha, isso não foi só mais um passinho não. Foi uma reinvenção total da tecnologia sem fio que a gente conhecia. A grande mágica por trás do Wi-Fi 4 foi uma tecnologia chamada MIMO. Tenta imaginar assim. É como se o roteador, que antes só tinha uma boca e um ouvido, de repente ganhasse vários. Com múltiplas antenas, ele passou a conseguir enviar e receber dados de vários aparelhos ao mesmo tempo, sem que um precisasse esperar o outro. Isso multiplicou a capacidade da rede de um jeito absurdo. E o resultado na prática foi, uau, um salto de performance gigantesco. Pensa só, a gente saiu de 54 para até 600 megabits por segundo. É mais de 10 vezes mais rápido. Foi o Wi-Fi 4 que tornou possível assistir streaming em HD sem ficar travando e abriu as portas para essa ideia de ter uma casa toda conectada. Na sequência veio o Wi-Fi 5, o famoso 802.11ac. A estratégia dele foi diferente. O foco era velocidade pura, máxima, e para conseguir isso ele fez uma aposta. Abandonou de vez a rua congestionada de 2.4 GHz e passou a rodar só na supervia de 5 GHz, que tem muito mais pistas e bem menos tráfego. E a velocidade? Bom, foi para outro nível. Estamos falando de mais de 3 gigabits por segundo. Foi o Wi-Fi 5 que fez com que assistir a um filme em 4K ou jogar online de forma competitiva se tornasse algo totalmente normal no mundo sem fio. Agora, com o Wi-Fi 6, o 812AX, a filosofia mudou de novo, e isso é muito interessante.
A grande questão não era só ser mais rápido, mas sim ser mais inteligente. Ele foi pensado para a nossa realidade de hoje: casas, escritórios, cafés, todos lotados com dezenas de aparelhos tentando se conectar ao mesmo tempo. É claro que a velocidade ainda é impressionante, quase 10 gigabits por segundo, chegando a competir de igual para igual com muita conexão a cabo por aí. Mas o grande trunfo dele, a sua verdadeira mágica, é a eficiência para gerenciar essa multidão de aparelhos e garantir que todo mundo tem uma conexão boa e estável. Certo, velocidade é incrível, a gente adora, mas de que adianta tudo isso se a conexão não for segura? Pois é, a história da segurança no Wi-Fi correu em paralelo com a da velocidade e ela é tão importante quanto. A evolução aqui é bem clara. A gente começou com o app, que, nossa, hoje em dia é considerado piada de tão inseguro. Daí veio o WPA, que foi um quebra-galho importante na época. Até que chegou o WPA2, o padrão forte e robusto que protegeu as nossas redes por mais de uma década, e mais recentemente temos o WPA3, que já foi criado pensando nos desafios de segurança do futuro. E o que isso quer dizer na prática pra gente? Bom, dá para resumir em 4 dicas rápidas. Primeira, usar senhas fortes de verdade, misturando letras, números e símbolos. Segunda, manter o programa interno do roteador, o firmware, sempre atualizado. Terceira, bem útil, se o roteador tiver essa opção, criar uma rede só para os visitantes. E por último, uma dica técnica, mas importante, desabilitar a função WPS, porque ela pode ser uma porta de entrada para invasores. Bom, a gente já olhou para o passado, entendeu o presente, mas a parte mais legal é sempre espiar o futuro, né? E o que vem por aí em termos de conectividade promete ser ainda mais impressionante. Então se preparem, porque o Wi-Fi 7 está chegando, e a promessa é de velocidades que podem passar dos 30 gigabits por segundo. Isso é tão rápido que abre a porta para coisas que hoje parecem meio ficção científica. Tipo usar óculos de realidade virtual e aumentada com uma qualidade absurda sem um fio sequer. E como isso vai ser possível? A grande inovação aqui se chama MLO. Pensa assim, hoje um aparelho escolhe uma pista para se conectar, ou a de 2.4 ou a de 5 GHz. Com o MLO, ele vai poder usar todas as pistas ao mesmo tempo, 2.4, 5 e até a nova de 6 GHz, como se estivesse criando uma super rodovia de dados só para ele. O resultado é uma conexão não só veloz, mas incrivelmente estável. E tudo isso leva a gente para uma conclusão bem importante sobre o futuro. A pergunta deixou de ser o Wi-Fi ou 5G. O futuro é, sem dúvida, o Wi-Fi e 5G. Os dois vão trabalhar juntos, de forma transparente. Nossos aparelhos vão ficar espertos o suficiente para escolher a melhor rede para cada situação, sem que a gente precise se preocupar com nada. E isso tudo nos deixa com uma última questão para a gente pensar, né? Com o Wi-Fi 7 chegando com velocidades que batem de frente e até superam muitas conexões de fibra ótica e com um tempo de resposta, a tal da latência quase zero, será que a gente está vendo o começo do fim dos cabos de rede? Bom, só o tempo vai dizer. Muito obrigado por acompanharem essa análise com a gente.